Podcast do Transporte. Bom, estamos novamente aqui conversando no especial do Podcast do Transporte, que está presencialmente instalado num estúdio aqui no Arena NTP. Bom, um dos participantes importantes desse Arena, aliás, participa de todos os congressos da NTP, é Francisco Cristóvão, que hoje é o executivo da NTU, que reúne as principais empresas do transporte urbano do país. Mas, como o Chico é um importante, mas ao mesmo tempo um costumeiro, né, frequentador do podcast, não vou falar de presente nem de passado. Eu vou pedir para que a veia dele de tarólogo se manifeste e ele conte para a gente um pouco qual a expectativa de futuro para a NTU, que aliás vai ser, né, o painel que a NTU participa aqui no Arena NTP. Bem, antes de vir para cá, um pouco antes, né, eu consultei a bola de cristal que eu tenho lá em casa, né, fiz aquelas perguntas óbvias, né, para onde vamos, né, onde estamos, para onde vamos e tal, e obtive algumas respostas interessantes. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco do cenário tecnológico, né? Nós estamos num processo de mudança, né, basicamente de mudança de perfil da frota, né, veículos antes, né, movidos a óleo diesel, que agora passam a utilizar combustíveis mais modernos, que poluem muito menos ou que não poluem, né? E tem todo o mercado está muito agitado com relação a essas coisas, porque, em que pese nós não termos uma política nacional que defina, né, vamos dizer, as rotas e as etapas do processo de descarbonização da frota, né, o mercado meio que já se auto-organizou. Então, hoje nós temos como a rota mais avançada a que substitui o ônibus diesel por ônibus elétrico, já com vários fornecedores disputando, né, mercado aqui no Brasil. A rota do biometano começa a ganhar corpo. Goiânia já está com uma encomenda de uma frota significativa para começar a explorar o biometano comercialmente. E ainda temos aí outros dois combustíveis que estão em fase de, eu diria, pesquisa e desenvolvimento, né? Aí o hidrogênio, né? Na Europa, recentemente, né, aconteceu a Buzzword, né, na Bélgica, e foi interessante, né? Eu não estive lá, mas conversei com vários colegas nossos, amigos nossos, aí, operadores inclusive, que ficaram impressionados como é que hoje, quando o problema é a autonomia, eles, né, completam, né, a energia das baterias, por exemplo, com hidrogênio, para poder ter autonomia de 500, 600 quilômetros, às vezes, né, para os ônibus, e assim por diante. E também o famoso HVO, que é um combustível incrível, porque ele é drop-in, ele pode substituir o óleo diesel em qualquer proporção, né, pode ser 10%, 20%, 30%. E não tem que mexer no ônibus. Não tem que mexer, apertar um parafuso no motor. Então é fantástico isso. Mas, infelizmente, né, não há uma política, como eu já disse, e, consequentemente, né, a indústria que seria necessário para produzir, ela está com um olho no mercado externo. Então, né, nós temos aqui empresas brasileiras construindo, né, unidades de produção no Paraguai, né, uma outra, né, na Bahia, mas com vistas ao mercado, particularmente dos países nórdicos, né, que já estão usando esse combustível com muita tranquilidade, já fazem a substituição com muita frequência do óleo diesel pelo HVO, né, e assim por diante. Então, esse é o cenário da tecnologia. A gente vai continuar, né, não há como, né, voltar, olhar para trás, né, e tal. Daqui para frente é tentar organizar mais, né, ver se a gente consegue, se não alguma política, mas pelo menos alguma orientação onde, particularmente os operadores, possam, né, dimensionar, né, os seus investimentos. Bom, eu vou fazer, está na hora de eu fazer a minha troca de frota, a minha substituição, eu vou comprar um ônibus elétrico. Bom, mas você tem um mínimo de garantia de que, né, ele vai ter condição de operar esse veículo por 15, 20 anos. Né? Senão você não compra um ônibus elétrico para operar ele 3, 4 anos. Né? E assim por diante. Então esse é o cenário da tecnologia. Tem um outro cenário que é extremamente interessante, que nos bastante alvissareiro, que eu diria que é o institucional. Né? Eu espero que a gente consiga aprovar o mais rápido possível o marco regulatório. Né? Já passamos pelo Senado, agora ele está na Câmara, está nas comissões, está na Comissão de Desenvolvimento Urbano, tem que entrar na Comissão de Viação e Transporte, vai para a Comissão de Finanças, depois vai para a Comissão, a CCJ, né, de Constituição e Justiça. Então ainda tem um caminho a percorrer, né, no Congresso Nacional. Se não acontecerem grandes mudanças, ou melhor, nenhuma mudança, ele, né, não precisa voltar, né, ao
Senado, ele já é aprovado, né, na Câmara Federal. Mas se a Câmara, os deputados, né, fizerem alterações, né, do texto, né, que veio do Senado, ele retorna para o Senado e abre-se uma nova discussão. Bom, apesar de todos os percalços, né, é importante a gente reconhecer que há um esforço, né, do Congresso para aprovar, né, esse marco, que nada mais vai ser do que o estabelecimento de uma nova relação, né, jurídica, legal, entre o poder concedente, né, o governo, que é quem contrata, né, o serviço, e as empresas operadoras da iniciativa privada, que são as prestadoras de serviço, né? Mas hoje nós temos uma base jurídica muito fraca, muita insegurança jurídica, muito descumprimento de contratos e assim por diante. Então, vamos ver se nós caminhamos para, né, a aprovação desse marco o mais rápido possível. Além disso, a reforma tributária também agora passa por uma regulamentação, né? Nós tivemos o benefício, né, da isenção tributária, quer dizer, a prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiro não será taxado, né, será isento, né, do pagamento de tributos, né, mas agora vem as regulamentações. Nós estamos, né, batalhando, inclusive, né, para ver se a gente consegue ampliar, né, esse benefício, fazendo com que os insumos que nós precisamos, é o caso do ônibus, por exemplo, quando, né, o operador adquiriu o ônibus, né, ou ele se credita dos tributos que foram pagos na cadeia produtiva, né, ou então tem algum outro tipo de compensação. Bem, continuando então, né, um outro projeto muito interessante que eu acho que vai trazer benefícios importantes para o setor é a criação de um sistema único de mobilidade à semelhança do que nós temos na saúde, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Eu, sem querer, né, entrar em detalhes, né, de definições e conceitos aí, mas o mais importante é que a União, os estados e os municípios participem, né, financeiramente com recursos para alimentar um fundo de mobilidade que custearia, né, o serviço, não só do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, né, mas também do custeio da operação. E por último, né, eu acho que está na pauta, é a questão do subsídio, com destaque para a tarifa zero. Né, até a pandemia, nós tínhamos aí 5, 6 cidades que subsidiavam seus sistemas de transporte, com destaque para São Paulo, Brasília, Curitiba. Hoje, né, nós estamos com 450 cidades subsidiando, ou seja, cobrindo a diferença entre a tarifa pública, que é o valor que o passageiro paga para usar o serviço, e a tarifa técnica, que é, né, o valor que corresponde à remuneração, né, do serviço contratado, que a prefeitura especifica o serviço, contrata com os prestadores de serviço. Bom, normalmente esses valores eles não estão alinhados, claro, né? Então tem uma diferença. Tá. E aí os poderes concedentes, as prefeituras, no caso das regiões metropolitanas do estado, e aporta essa diferença para poder, né, manter a tarifa num valor módico, né, para a população e, ao mesmo tempo, remunerar adequadamente as empresas que, no fundo, prestam um serviço de acordo com, né, as características contratadas pelo poder concedente. Então, eu acho que esses são, né, iniciativas, são movimentos, são projetos de lei, né, são discussões no campo legislativo, né, mas todos eles trazendo, né, uma nova ótica, um novo cenário, né, para o setor dos transportes, né. Nós temos ainda a questão da financiabilidade do setor. Né, o setor veio perdendo, né, com o passar dos tempos, aí, a capacidade de alavancar recursos para poder investir, né, na simples, né, troca da frota. Com, né, a pandemia, de novo citando a pandemia como um marco, né, as empresas perderam muita passageiro, perderam demanda, perderam arrecadação, remuneração e ficaram sem condições de renovar as frotas. E nós temos aí um déficit hoje no Brasil todo de alguma coisa como 30 mil ônibus. Né? Então nós precisamos de novo começar, né, a investir em renovação de frota, mas para isso é importante que os organismos, né, tipo Caixa Econômica, BNDES e tal, criem linhas de financiamento que facilite na captação desses recursos, tipo, para poder investir. O PAC Renovação da Frota apenas veio melhorar um pouquinho esse quadro. O PAC sinalizou, né, uma questão muito importante, que foi a retomada, né, dos investimentos por parte do governo federal. Né, a gente não tinha isso há muitos anos e, de repente, o governo federal disse, não, peraí, nós queremos participar desse jogo, vamos aportar recursos e tal. Mas teve, né, particularmente o primeiro PAC, teve um problema que, para nós, do ponto de vista dos operadores, né, nos pareceu meio estranho. Era financiar prefeituras, né, e não o setor privado. Então, financiar a prefeitura
prefeitura, eu costumo dizer, digo isso com toda tranquilidade, a prefeitura não sabe comprar ônibus, não compra ônibus, não faz parte, né, do hall de compras que uma prefeitura normalmente faz, né, para poder fazer funcionar o município, né? Então, a gente ia correr um risco muito grande da falta de experiência, de uma certa, não quero usar a palavra, né, direcionamento, mas enfim, né, ia ter um cenário muito ruim aí. Agora, né, a gente começa a enxergar que, utilizando os bancos das montadoras, né, o setor privado conseguiu, né, atender às exigências da Caixa Econômica Federal, do próprio Ministério da Cidade, e hoje nós temos aí já, né, um volume de recursos significativo sendo aplicado, né, na renovação de frotas. Mas aí eu gostaria ainda, né, de ver mais dinheiro sendo investido em infraestrutura. Durante muitos anos, né, o Brasil, né, e aí eu tenho que generalizar no Brasil todo, a gente não vê investimento, né, em corredores, em faixas exclusivas, terminais de transferência, né, para poder montar um sistema de transporte eficiente, eficaz, que realmente consiga oferecer transporte de qualidade, viagens, né, mais curtas, itinerários mais racionalizados, tudo isso, né, que vem ao encontro dos atributos que o usuário hoje coloca para poder tomar a decisão pessoal dele, o seguinte: eu vou de ônibus ou eu vou realizar o meu deslocamento de outra maneira, né? Eu vou de aplicativo, eu vou de carona solidária, eu vou comprar uma moto, não, eu vou continuar, né, utilizando o ônibus, porque é um sistema que eu começo a ver investimento, capacidade de melhoria, né, veículos mais modernos, viagens mais curtas, tempo de viagem menor, etc, etc. Então, eu acho que, né, eu poderia continuar aqui falando de outros cenários, né, cenário político. Esse ano, 2026, é um ano, né, de eleições muito significativa, porque nós vamos escolher o presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, é muita gente falando de transporte. De um lado, isso é muito positivo, né? Porque quando o assunto, né, é debatido, é discutido, né, as propostas aparecem. De outros, é sempre um risco que a gente corre, né, da visão demagógica, né, por exemplo, tarifa zero a qualquer custo, né? E não pode ser assim, né? Tarifa zero, né, é um projeto, né, que a prefeitura tem que fazer, tem que ver a demanda real, né, o aumento de demanda que vai acontecer se implantar a tarifa zero, quais são as fontes de recursos que vão bancar esse serviço, tem espaço orçamentário para poder, né, aplicar esse recurso? Não, tem que criar fontes extratarifárias para poder bancar o serviço. Enfim, é um projeto. Se não for um projeto, né, não vale a pena nem começar. Então, eu acho que, assim, de maneira resumida, né, é o que eu estou enxergando, certo, como perspectivas, né, promissoras para 2026. Francisco, mais uma vez queria agradecer a tua participação no nosso podcast e dizer que o seu baralho de tarô tá afinado, viu? Foi o que, né, a bola de cristal me contou. Eu só estou relatando para vocês aqui o que eu ouvi da bola de cristal. Espero que suas previsões se concretizem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês.
Podcast do Transporte.